Graça e paz, igreja. Amém. Que bênção, irmãos. Que bênção olhar para trás e vermos a mão de Deus em todas as coisas. Esse mês de agosto está sendo um mês muito importante para nós, porque nós estamos relembrando a história. Me emociono quando vejo como Deus é fiel. Como Deus continua sendo fiel. E hoje é um dia mais que especial, celebraremos a ceia do Senhor. Esse culto é especial porque aponta para tudo que Deus fez no passado, para tudo que Deus ainda vai fazer no futuro e para tudo que Ele está fazendo no presente. Amém? Que bênção, glórias ao nome do Senhor. Quero agradecer toda a equipe de mídia da igreja, eles estão trabalhando muito para poder entregar para vocês aqui um pouco da história, porque 70 anos não dá para resumir em 4 episódios. Esse é o primeiro episódio, nós vamos ter o segundo domingo que vem e por aí vai. Vamos meditar na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 11. Eu disse no nosso pré-culto hoje, o culto hoje está badalado, porque hoje tem Santa Ceia do Senhor, festa, comemoração do Dia dos Pais, tem o primeiro episódio da nossa história. Hoje vai ser uma bênção. Que bom que Deus está falando conosco aqui. Se coloque de pé em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Diga comigo, eu vou dizer e você vai repetir. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Amém? Por favor, tome o seu lugar. Hoje não é apenas mais um culto de Santa Ceia, hoje é um marco histórico para todos nós. Todo esse mês de agosto nós estamos celebrando os nossos 139 anos de história da igreja em todo o mundo. A igreja de Deus está estabelecida em mais de 196 países do mundo. Aonde é possível ter uma igreja, aí nós estamos. Existem alguns países que, não sei se você sabe, ainda é proibido se ter uma igreja evangélica. Nesses países, nós também estamos, através dos nossos agentes secretos de Cristo. Os nossos missionários que estão em todos os nossos países ainda não alcançados de uma maneira majoritária pelo Evangelho. Obrigado, minha irmã. A verdade é que a igreja que você está hoje aqui, ela está presente em todos os países do mundo. Todos os lugares nós estamos presentes. Estamos celebrando também 70 anos da nossa história, da Igreja de Deus aqui em Uberlândia. Essa é a primeira igreja plantada no Triângulo Mineiro e através dessa igreja nós nos multiplicamos a mais de 40 igrejas. São 89 igrejas só no estado de Minas Gerais e tudo começou aqui nesse lugar. Mais do que tijolos, bancos ou paredes, nós herdamos um legado vivo. Mais do que tijolos ou paredes, nós herdamos um legado vivo. Dá uma salva de palmas, esse é o meu pai. Obrigado, pai. Pode deixar aqui. Obrigado. Muito obrigado. Mais do que tijolos ou paredes, nós herdamos esse legado vivo. E o texto bíblico que nós acabamos de ler, repete comigo. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor Jesus
E ele entregou a igreja de Corinto. Nós estamos aqui porque nós temos uma história para contar. Nós estamos aqui porque nós temos um legado espiritual. Antigamente as pessoas perguntavam: você é filho de quem? Isso apontava para a família daquele garoto, daquele rapaz ou daquela pessoa. Da onde é que você veio? Quem é você? Existem algumas pessoas que não contam suas histórias por alguns motivos. Talvez a história não é tão boa de ser contada. Talvez a pessoa não quer ser conhecida. Mas se tratando do reino de Deus, o apóstolo Paulo, ele não chegou de qualquer maneira naquele lugar para mandar aquela carta para aquela igreja. Ele foi comissionado por Jesus. E é por isso que o texto bíblico que nós lemos, toda a Santa Ceia diz: o que eu recebi do Senhor, eu estou te entregando, igreja de Corinto. Nós herdamos aqui nesse lugar 70 anos. Nós herdamos as lágrimas que foram enxugadas pelo consolo do Espírito Santo. Nós herdamos isso. Nós herdamos aqui nesse lugar, nesse altar, as orações de madrugada de muitas mulheres e homens de Deus. Aqui, a representação que vocês ouviram da irmã Lina e também da irmã, a nossa querida irmã, como é que é o nome? Maria Chaves. Eu estou com o Sebastiana na cabeça. A irmã Maria Chaves, mãe do nosso querido irmão Carlos Alberto, está aqui. A avó do Davi, que toca o piano, e de outros irmãos que estão espalhados aí para a glória de Deus. Eu me lembro que essa mulher, faltando poucos meses para o meu casamento, eu fui na casa dela. Eu e minha esposa. Na época nós éramos noivos. A gente não tinha comprado a nossa casa, estava um problema danado, não andava, o financiamento não dava certo, o documento voltava. Por fim, o rapaz que ia vender a casa para mim falou: não, vamos parar com esse negócio, não vai dar certo. E eu me lembro que nós somos, como ela mesma falava, vai lá na minha casa terça-feira. E eu fui terça-feira na casa dela. E essa mulher orou. E ela disse para mim e para a Ludmila: antes de vocês casarem, vocês vão entrar dentro da casa de vocês. E faltando poucos dias para o nosso casamento, nós entramos dentro da nossa casa. Nós herdamos as orações dessas mulheres e desses homens, promessas feitas por Deus, que já se cumpriram, e outras que ainda não se cumpriram, mas vai se cumprir na nossa geração. Nós herdamos a coragem dos joelhos que se dobravam. Nós herdamos a coragem dos homens e mulheres que não negociavam a sua fé. É por isso que você está aqui agora. E tem gente que não acha importante contar a história. A história precisa ser contada. Foi através da boca dos patriarcas da fé que a história foi sendo contada, porque nós não tínhamos a Bíblia escrita. Todas as histórias que você está ouvindo da palavra de Deus no Antigo Testamento foram passadas de pai a filho. Por isso, pais, a importância de nós como homens de Deus, de contarmos a história do Salvador aos nossos filhos. Nós herdamos o legado dos que choraram. Nós herdamos a coragem dos que vieram. Missionária Matilda Paulsen,
saiu dos Estados Unidos de uma vida de conforto, veio para o Brasil para plantar a igreja de Deus no Brasil. Uma mulher corajosa, honrada, fiel. Essa mulher esteve aqui nessa igreja, porque essa igreja é uma das primeiras igrejas plantadas no Brasil. A igreja de Deus no Brasil está completando 70 anos juntamente conosco. Quando eu paro para pensar, eu entendo que hoje estamos celebrando e olhando para trás para honrar, para o presente, para continuarmos sendo fiéis, olhando para o futuro, para continuar avançando ainda mais. Se você não consegue olhar para o seu passado e para as pessoas que te ajudaram e honrar essas pessoas, você não entende o que é Evangelho de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para o passado e honramos a memória desses homens e mulheres de Deus, nós estamos fazendo como o apóstolo Paulo: eu entrego a vocês o que eu recebi. Recebi dos meus pais, recebi dos meus pastores, recebi dos meus líderes. Todo cristão recebe algo de alguém. Recebi de Deus. E por isso eu posso transmitir a vocês um legado, não apenas que deixamos para esse mundo quando partimos, mas um legado que semearemos para a eternidade. Meus irmãos, nesse exato momento, que fique registrado para os próximos 70 anos, se nós não estivermos aqui, se eu não estiver aqui, que fique registrado: nesse lugar continua uma igreja viva. Entenda, Jesus nos deixou o maior de todos os legados: a salvação. A salvação é o exemplo de como nós devemos viver para a glória de Deus. E a Santa Ceia do Senhor é, na verdade, esse memorial, legado. Porque naquele dia que o Senhor Jesus foi traído, Ele sentou com seus discípulos. A Santa Ceia não é uma reunião aberta, não estava sendo uma reunião aberta para a grande multidão. Santa Ceia é coisa de quem já entende o Evangelho. Santa Ceia é coisa de quem já desceu as águas. Santa Ceia é coisa de quem já decidiu viver para Deus. E no passado, não muito distante, a Santa Ceia era realizada de portas fechadas. Não era um culto aberto ao público, era uma reunião de quem já recebeu. Hoje, essa reunião está aberta para todos nós. Isso significa que quanto mais caminhamos com Deus, mais cresceremos e nos desenvolveremos. É isso. É isso que estamos celebrando nesses 70 anos. Não é sobre 1, 2, 3, 10, 50, 100 pessoas. É sobre Cristo Jesus. Mas Cristo Jesus usou a vida de pessoas, de homens e mulheres que merecem ser lembrados. É difícil resumir tudo em um mês. É difícil resumir 70 anos em um mês. Impossível. Mas as marcas desses irmãos e irmãs continuam no mundo espiritual. Estava voltando de viagem ontem com um grande homem de Deus chamado Gesseni.
Vaz. Seu auge dos seus 70 e quantos anos, bispo Joaquim, que ele tem? 2, né? 72 ou 73, alguma coisa assim. Esse homem chegou aqui em Uberlândia sexta-feira. Eu estava pregando em Araguari. Araguari também está completando 70 anos. Preguei em Araguari, cheguei, busquei ele na casa do bispo Joaquim, 3:30 da manhã. Eu fui daqui a São Paulo conversando, ouvindo e aprendendo. Ele ministrou lá para os pastores, mais de 280 pessoas reunidas naquele lugar. Ministrou, respondeu, foi uma bênção. Voltei com ele, conversando e aprendendo, e ele contando as histórias dos grandes feitos de Deus através da vida dele. Ele falou assim: aqui no Triângulo Mineiro tinha pouquíssimas igrejas, mas Deus foi fiel comigo, foi fiel com a nossa geração. E agora, Bispo Paulo, eu estou muito feliz de ver agora o que Deus está fazendo através da sua geração. Nós temos hoje mais de 8 novos prédios em andamento de construção na região sudeste, para a glória de Deus. Nós temos novos pastores sendo credenciados para a glória de Deus. Nós estamos vendo o legado de Deus. Um legado começa com o que recebemos. Se você não recebeu nada, você não tem história. Você recebeu algo, é por isso que o apóstolo Paulo disse, ele declara: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Antes de qualquer coisa, nós temos que deixar que esse legado de Cristo opere em nós. Precisamos reconhecer o primeiro, que é Deus. Deus é o primeiro na nossa vida. Deus é o primeiro nessa igreja. Deus é o primeiro na sua casa. Deus é o primeiro na sua família. Deus é o primeiro nos seus negócios. Deus é o primeiro no seu ministério. Deus é o primeiro na educação dos seus filhos. Deus é o primeiro no governo dessa cidade. Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Ninguém constrói um legado sozinho. Todos nós estamos de pé hoje porque alguém antes de nós entregou aquilo que havia recebido do Senhor. O apóstolo Paulo, e nós também recebemos o evangelho que liberta. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer: obrigado, Jesus. Não, meu irmão, se você foi liberto de verdade, erga suas mãos aos céus aí e dá glórias a Deus. Agradece a Deus, agradece não. Dê palavra de gratidão a Deus. Abre a sua boca e comece a agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela salvação. Obrigado. Fomos alcançados pelo evangelho. Recebemos, através dos heróis da fé, dos discípulos de Cristo Jesus. Jesus entregou aos seus discípulos e disse: eu vos comissiono. Jesus chamou os seus discípulos e disse: eu vos envio. Assim como os discípulos de Jesus foram enviados a serem os apóstolos, a serem os pregadores, a serem os evangelistas, eles foram enviados a curar enfermos, eles foram enviados a ressuscitar mortos. Bispo Gesseni contou para o ministério pastoral lá de São Paulo como a família do bispo Gesseni e do bispo Joaquim foram para a igreja. Uma irmã do bispo Joaquim morreu, uma criancinha que morreu. A mãe do bispo Joaquim pegou essa criancinha no colo. Qual é o nome da sua irmã? Maria Cristina. Colocou a Maria Cristina no colo, levou a Maria Cristina correndo, buscando encontrar um lugar. Encontrou um lugar chamado Igreja de Deus no Brasil. Pegou aquela criança, entrou lá dentro,
Quem era o pastor daquela época, bispo? O senhor lembra? Como é que era o nome? Antônio de Araújo. Chegou para o Antônio de Araújo, falou: minha filha está morta. Ele pegou, orou por ela, devolveu ela morta para a mãe e falou o quê? Volta no culto mais tarde. A mãe do bispo Joaquim voltou no culto mais tarde, com a criança viva. Curada. Foi ressuscitada e curada da enfermidade. Sabe qual que é o nome dessa igreja? Igreja de Deus no Brasil. Glória a Deus. Da família do bispo Joaquim, eu acho que todos os filhos da mãe dele, se não todos, quase todos, se tornaram pastores, os homens. Todos. Esse pastor entregou o que recebeu. Recebeu de quem? De Jesus. Nós recebemos o chamado para viver o serviço do reino. As histórias dessas pessoas falam sobre o serviço do reino. A palavra da verdade que nos guia. Preste atenção aqui em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Nós recebemos o evangelho que liberta, nós recebemos o chamado, esse chamado veio acompanhado dos dons e talentos. Nós recebemos a palavra da verdade. Além disso, recebemos algo precioso dos nossos pais na fé, homens e mulheres de Deus que lutaram pelo evangelho. Há 70 anos estamos pregando o evangelho aqui nesse lugar. Nós não começamos essa igreja ontem. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem que respeitar a nossa igreja. Sim ou não? Setenta anos de promessas de Deus. 70 anos do começo da igreja do Senhor Jesus nesse lugar. Eles abriram caminho quando não havia estrutura. Investiram suas vidas quando não havia recursos. Pregavam quando não havia microfones. Oravam quando tudo parecia impossível. O legado que eles deixaram inclui uma fé inabalável. Mesmo em tempos difíceis de escassez, uma fé inabalável. Perseverança diante das perseguições e dos desafios. Amor pela obra de Deus. Compromisso com a missão do reino de Deus. Eu te pergunto, você que faz parte dessa igreja, o que você vai passar do que você recebeu? Você recebeu algo? Você recebeu algo? Você vai guardar? Você vai esconder? Você vai ser infiel? Já imaginou?
se esses homens e mulheres de Deus que o Senhor levantou para que essa obra fosse construída nesse lugar decidisse ser infiel? Já imaginou quando não havia pastores aqui nessa igreja por um longo período? Anos. Foram anos sem pastor aqui. Mas tinha aqui algumas mulheres de oração orando, de joelho dobrado. Já imaginou se essas irmãs, irmã Sebastiana, irmã Lina, decidissem ir embora para casa? Não tem pastor. Não tem líder. Eu vou embora. Não vou voltar mais nessa igreja. Não tinha pastor. Não tinham líderes eclesiásticos. Mas tinha Jesus. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho nojo de uma geraçãozinha fraca. Fraca demais. Por qualquer coisinha tola. Abre mão de preciosidades do reino de Deus. Se eu fosse parar diante dos desafios que surgiram ao longo desses meus quase 16 anos de ministério pastoral, se eu fosse parar, eu não estaria aqui. Eu não estaria em São Paulo. Eu não estaria nos 17 países do mundo que Deus já me levou. Eu tenho uma palavra para os jovens dessa igreja. Larga de ser fraco. Sejam fortes. Porque a sua história vem de um legado de quem é forte. Aqui não tem homem covarde. Aqui não tem mulher fraca. Aqui tem um povo que ama Jesus. Seja forte. Seja corajoso. Vocês têm um potencial sobrenatural. A unção do Espírito Santo de Deus. Tem muita lágrima por causa de vocês. Tem muito joelho que se dobrou por causa de vocês. Tem uma herança espiritual. Sejam fortes. Sejam corajosos. Sejam fiéis a Deus. Sejam crentes. Ah, irmãos, essas pessoas nos entregaram o que receberam. Olha para você e agora. O que você vai entregar? O que você vai deixar? As pessoas vão lembrar de nós de como? Quando forem contar a nossa história, o que vão falar de nós? Eu creio que vão dizer sobre nós, aquele povo foi fiel às suas origens. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, não negue as suas origens. Hoje é o dia de honrar a Deus e honrar a nossa história. Salmo 126, verso 3, e eu vou terminar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Só o irmão Cristiano está alegre, parece que está um povo aqui que está meio triste. Vou repetir de novo. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aqui bem forte. Nossa alegria não vem apenas do que Deus fez, mas do que Deus está fazendo e do que Ele ainda fará. Ele ressuscitou. Ele levantou essa igreja. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela.
Ele nos sustentou durante 70 anos até aqui. Vai continuar nos sustentando para os próximos 70 anos. Ele salvou muitas famílias aqui. Quem aqui teve sua família salva aqui nesse lugar? Levanta sua mão aí para me ver. Ele salvou a sua família. Ele vai continuar salvando a sua família. Ele levantou pastores. Ele levantou missionários, ele levantou supervisores aqui. Pastor Carlos Boaventura. Esse homem viajou, meu Deus do céu, quase que o mundo inteiro. Filho dessa igreja. Hoje está morando em Boston. Dá aula na Universidade de Boston. Filho dessa igreja. Poderia aqui citar inúmeros nomes e o meu tempo não vai me permitir. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Diga comigo, temos uma herança. Uma herança espiritual. Estamos vivendo e aplicando o nosso legado. 2 Timóteo 2,2 diz assim: o que de mim ouvistes. Ouviu de quem? De um homem de Deus. Deus está preparando um tempo poderoso. Deus, sabe o que Deus falou comigo hoje quando eu estava preparando essa palavra? Escuta, porque Ele falou comigo, mas é relacionado a você. Ele falou comigo, a igreja está completando 70 anos. Desse jeito. E eu quero presenteá-la com algo especial. Irmão, a igreja não é essas paredes aqui não, viu? A igreja é você. Deus está dizendo para você, Márcia, que Ele quer te presentear com algo especial. Deus quer presentear você com algo especial, Daniel. Deus quer presentear você com algo especial, meu irmão. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado. Ei, Deus quer te presentear com algo especial. Deus quer te presentear com algo especial, Lídia. Deus quer te presentear com algo especial, Daniel. Deus quer te presentear, Daiane, com algo especial. Max, com algo especial. Júnior, Deus quer te presentear com algo especial. Ei, igreja do Senhor Jesus, Deus quer te presentear com algo especial. Pede-me. Ele está dizendo, Tiago, pede-me. Ele está dizendo, Ana Paula, pede-me, te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Pede-me, filho meu, porque o meu coração se alegra hoje com a minha igreja, com o meu povo. Coloque-se de pé em nome de Jesus de Nazaré. Legado não é um troféu. Repete comigo, o legado não é um troféu. Mais forte, o legado não é um troféu para colocar numa prateleira. O legado, faz assim com a sua mão direita bem alta, é uma tocha. É a chama do Espírito Santo. Ergue sua mão direita e fala, o legado é a chama do Espírito Santo. E você vai declarar bem forte comigo, nossa missão não terminou. Ainda há muitas almas para ganhar. Ministérios para serem levantados. Igrejas para serem plantadas. Se os pioneiros enfrentaram desafios para começar a obra, diga bem forte, nós enfrentaremos os desafios para expandi-la. O mundo mudou. Bem forte, o mundo mudou. Mas o evangelho não mudou. A nossa chama não vai apagar.
Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala: nós temos força e coragem. Nós temos um legado poderoso. Nós temos uma história extraordinária. Coloca a mão no ombro da pessoa que está do seu lado e fala: você viverá grandes coisas no Senhor. Vão contar a sua história. Diga comigo: o Espírito Santo de Deus está aqui. Começa a orar por essa pessoa que está do seu lado. Começa a profetizar grandes coisas na vida dela. Começa a declarar: ei, Deus não terminou a boa obra. Até que Ele venha, nós vamos continuar. Até que Ele venha, nós vamos continuar. Nós vamos expandir o reino de Deus nessa cidade. Nós vamos alcançar os bairros não alcançados. Até que Ele venha, nós vamos continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha, nós vamos continuar. Até que Ele venha, nós não vamos parar, nós vamos continuar. Aleluia. Deus tem algo poderoso nessa noite. Há algo da parte de Deus poderoso nessa noite para a sua vida. Essa é a Santa Ceia, a Santa Ceia onde Ele vai liberar unção, onde Ele vai liberar fogo do Espírito, onde Ele vai liberar destinos poderosos. Essa noite, ao tomar do cálice, viveremos grandes coisas no Senhor. Nós seremos fiéis até a volta de Cristo. Hoje é festa, mas é também compromisso. Assim como os israelitas celebraram as festas para lembrar e renovar a aliança, hoje nós nos levantamos para dizer: Senhor, estamos prontos para continuar o que eles começaram. Recebemos um legado de fogo e não vamos entregá-lo apagado. E eu termino dizendo e declarando que os próximos 70 anos da Igreja de Deus no bairro Saraiva serão ainda mais frutíferos do que esses primeiros. Que as próximas gerações sejam mais ousadas, mais apaixonadas, mais cheias do Espírito Santo. Que quando olharem para nós no futuro, digam: eles foram fiéis, como os heróis da fé, da palavra de Deus foram fiéis, permanecendo em Deus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as comunhões e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que Deus abençoe sua semana. Vá em paz. Deus te abençoe.